Fala galera, salve, salve. E aí, tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma aulinha? Abre aí na página 274, pega a questão número 1, está escrito assim, mais Enem. Vamos fazer essa parte aí para ficar bacana. O que diz a primeira questão aí, gente? O permanganato de potássio, que é o KMO4, é um agente oxidante forte, muito empregado, tanto em nível laboratorial quanto industrial, na oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura. O permanganato de potássio é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Os produtos obtidos na oxidação do alceno, representado em solução aquosa de permanganato de potássio, são... Bom, galera, vamos lá, vamos desenhar esse cara aí. Beleza? Ele está assim desse jeito. Como é uma oxidação de alceno e a formação, é um agente oxidante forte, esse permanganato, essa oxidação vai fazer o que? Ela vai quebrar essa ligação aqui, certo? Quando ela quebra essa ligação e aí ela está dividindo esse cara, então a gente passa até a formação do ácido carboxílico nesses dois carbonos aqui onde houve a quebra, aqui e aqui. Então, o primeiro, a formação do ácido carboxílico, ele está dessa forma, e a formação do outro ácido carboxílico, vou manter, essa estrutura aqui, desse jeito, para vocês perceberem que é no mesmo carbono que está quebrado aqui. Então, eu tenho quem? O ácido benzoico, e esse cara aqui é o ácido etanóico. Beleza, galera? Então, facinho, mole, supimpinha essa daí, letra A. Belezinha, galera, vamos lá. Questão número 2, como é que fica? Ele fala, o biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas com uma mistura de ésteres derivados ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou gordura animal que lhe deu origem. Por exemplo, o teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação, o que resulta em aumento da vida útil do biocombustível. O quadro ilustra o teor médio de ácidos graxos de algumas oleaginosas, certo? E aí vem a pergunta, qual das fontes oleaginosas apresentadas produziriam biodiesel de maior resistência à oxidação? Bom, galera, quando fala em oxidação, a gente vai estar falando na oxidação de um composto insaturado. Então, tem maior resistência aquele composto mais saturado. Beleza? Falam em oxidação, quem tem mais resistência é quem tem um composto mais saturado. Para isso, cara, a gente vai ter que olhar a composição de cada um das fontes que a gente tem: milho, palma, canola, algodão e amendoim. E aí, o grande barato é o seguinte: a gente vai ter que olhar, se você olhar aí, no mirístico, palmítico, esteárico, oleico, linoleico, linolênico, cada um deles você vai ver assim. Eu vou pegar um mirístico, que é o primeiro. O mirístico está indicando assim, carbono 14, 2 pontos, 0. Sabe o que significa isso?
o número de saturações pelo número de insaturações. Então, isso é o número de carbono saturado. E aqui, o número de carbono insaturado. Número, na verdade, de carbono não, número de insaturações, né? A quantidade de insaturações ligados, né, ao deixa eu mudar, insaturações, isso aqui, número de insaturações que a gente tem, não o número do carbono insaturado, número de insaturações, número de ligações duplas ou triplas que vai existir. Então eu tenho 0 insaturações e aqui eu tenho 14, né, saturações, né, as ligações entre os carbonos. Cara, então o que a gente vai fazer? Descarta, né, toda essa parte de insaturações, tipo o oleico, que é 18, tem uma insaturação e 18 saturações. Então a gente tem que descartar essas insaturações para saber o que? O cara que é mais saturado, e quanto mais saturado ele for, mais resistente à oxidação ele será. Com isso, você descarta o oleico, linoleico e o linolênico, descarta todos eles e faz só um somatóriozinho simples de cada um aí, do mirístico, palmítico, esteárico. Quando você soma todos eles para saber a porcentagem que tem deles em cada uma das fontes oleaginosas, você vai perceber que a palma, nesse somatório total, ele tem 48,3%. Então é o cara que eu apresento que a maior porcentagem de óleos, de ácidos graxos em relação aos outros. Então ele tem a maior porcentagem de ácidos graxos. E o cara que apresenta uma porcentagem de ácidos graxos, óbvio, vai ter o quê? A maior resistência, já que esses ácidos graxos aqui são os ácidos graxos saturados. Eles são maiorias na palma. Então, resposta letra B, palma. Beleza, galera? Ó, faz um favor para mim, abre aí na página 347 para a gente já dar uma olhada nisso aí. Vamos começar lá pela questão número 1. Gente, na questão número 1, ele fala o seguinte: o etileno glicol é uma substância muito solúvel em água, largamente utilizado como aditivo em radiadores de motores de automóveis, tanto em países frios como em países quentes. Considerando a função principal de um radiador, pode-se inferir corretamente que, qual a principal função do radiador? Refrigerar a água que vai circular pelo motor para manter esse motor frio ou trabalhando numa temperatura ideal. Então, lá, letra A. A solidificação de uma solução aquosa de etileno glicol deve começar na temperatura mais elevada que da água. Não, esse etileno glicol, ele tem a propriedade, já que você está aumentando a quantidade de soluto, ele tem que promover a diminuição da temperatura e não o aumento, né? Diminuição da temperatura de congelamento. Letra B. Solidificação de uma solução aquosa de etileno glicol deve começar com a temperatura mais baixa que a da água pura. Opa, show de bola. Essa parada mesmo. E a ebulição, se falar em ebulição, tem que ser o quê? Maior, né? Maior que a da água. E aí ele cumpre a função dele, que é diminuir a temperatura de congelamento e aumentar a temperatura de ebulição. Continua lendo aí, galera. Então, há uma temperatura mais elevada, começar a temperatura mais baixa que a da água pura, sua ebulição a uma temperatura mais elevada que a da água
pura. Galera, perfeito, é isso aí. Letra B, né? Ele sempre vai aumentar, como se aumenta numa partícula de soluto, você promove a diminuição da temperatura de congelamento e aumenta a temperatura de ebulição. Show de bola, galera. Supimpa isso aí, hein? Ó, número 2. As figuras abaixo representam a variação da temperatura em função do tempo no resfriamento de água líquida e de uma solução aquosa de sal. Considere as seguintes afirmações a respeito das figuras. 1. A curva da direita representa o sistema de água com sal. Cara, o que ele fala da curva da direita é que ela vem assim, a da esquerda, vamos lá. O gráfico está mais ou menos assim, ela está reta aqui, e a da direita ela não vem reta, ela para na temperatura, inclina para depois continuar o que? Descendo. Aqui eu tenho T1 e aqui eu tenho T2. Então, na afirmativa 1, ele fala que a curva da direita representa o sistema de água com sal? Sim, porque é uma solução. Então, ela não tem essa temperatura de congelamento, de resfriamento, né? A temperatura que ela vai congelar, é como é uma mistura, ela varia essa temperatura, não é uma temperatura fixa. Então, certinho. O 2, ele fala o que no 2? T1 igual a T2? Não, você teve a adição de soluto, então você não pode ter a mesma temperatura, está errado. E a 3, T2 é inferior a zero. Sim, por que T2 é inferior a zero? T2 aqui, onde você tem a solução de água com sal, porque você tem um abaixamento da temperatura de congelamento, você está diminuindo a temperatura de congelamento. Então, se aqui na água pura é 0 graus Celsius, aqui é algum valor, T2 ele vai ser menor que 0 graus Celsius. Então, a afirmativa 3 também está correta. Com isso, nós temos a nossa resposta certa na letra D. Muito bem. Puxa um pouquinho aqui para baixo e vamos fazer a questão número 3, galera. E aí, o que temos na questão número 3? Ebulioscopia é a propriedade coligativa relacionada ao aumento da temperatura de ebulição de um líquido, quando se acrescenta a ele um soluto não volátil. Considere as 3 soluções aquosas a seguir. Solução A. Então, vamos lá. A solução A tem cloreto de sódio, 0,1 mol por litro. A solução B tem sacarose. E a solução C tem cloreto de cálcio. Ambos concentrações iniciais de 0,1 mol por litro, 0,1 mol por litro. Beleza? Então vamos lá. O que ele quer saber? As soluções foram colocadas em ordem crescente de temperatura de ebulição. Em ordem crescente de temperatura de ebulição. É do menor para o maior. Galera, a gente sabe que o interferente aí está relacionado diretamente com a quantidade de partículas do nosso soluto. Aqui, ó, ele está dividido em Na mais o cloreto. Na sacarose, continua como sacarose. Né? E no cloreto de cálcio, você vai ter o cálcio mais dois cloretos, porque né, tem esse 2 aqui, para deixar balanceado, eu coloco um 2 aqui. Então aqui eu tenho 2 partículas, isso no total dá uma concentração de 0,2 mol por litro. Aqui uma partícula, então 0,1 mol por litro. Aqui eu tenho 3 partículas, ou seja, 0,3 mol por litro no final. Certo, galera? Quando a gente tem isso, e a gente sabe que quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo,
ou seja, a gente tem maior temperatura de ebulição, a gente passa a ter o que? Em ordem crescente, sacarose, cloreto de sódio e cloreto de cálcio. Isso na resposta que fica BAC, nossa resposta aqui correta, letra B. Então fica B menor do que A, menor do que C. Beleza? Em ordem crescente. Show? Show. Vamos virar a nossa folhinha. Aquela ajeitada bacana. E continuemos com a questão número 4. Vamos lá. Vamos continuar esse negócio aí. O que fala? Um estudante de química realizando um experimento em laboratório colocou os dois copos iguais nas mesmas condições de temperatura e pressão dentro de uma tampa transparente. No copo 1 continha apenas água, no copo 2 a solução 0,3 mol por litro de cloreto de sódio. Então, para vocês entenderem, ele está dessa forma aqui, ó. Copo 1 e aqui o copo 2. No copo 1 só tem água, no copo 2 eu tenho água e cloreto de sódio, tá? E aqui a concentração 0,3 mol por litro. Tranquilo? Então tá bom, vamos lá. O que ele pergunta aqui? Com relação ao experimento, é correto afirmar que o estudante chegou à seguinte conclusão. Letra A, ponto de ebulição de dois copos é igual? Não, não vai ser, porque aqui eu tenho uma solução aquosa, eu tenho soluto. A pressão de vapor do copo 1 é menor do que a do copo 2? Não. Contrário, já que eu tenho adição de soluto no 2, a pressão de vapor é menor no copo 2. Letra C, a solução presente no copo 2 congela mais rápido do que o copo 1, negativo pelo mesmo motivo, né? Mais partículas de soluto vai congelar, depois tem a temperatura de congelamento diminuindo. Na letra D, com o decorrer do tempo, o volume do copo 1 diminui e do copo 2 aumenta. Sim, a letra D está correta. Mas por que essa letra D está correta? O sistema é fechado. A temperatura de ebulição aqui, ó, ela é maior. Então, ela tem uma tendência a entrar em ebulição mais rápido do que aqui no copo 2. Certo? Já que você tem essa evaporação aqui, e você não tem no copo 2, é uma tendência natural que você passe, né, solvente do copo 1 para o copo 2. Por quê? Ele vai absorver essa água aqui, tá? Parte dessa água vai ser absorvida no copo 2 pela presença de quem? De soluto, que é onde tem, né, você tem a tendência de passar onde tem mais solvente para onde tem menos solvente. Então aqui entra em evaporação e parte dessa água vai ser captada aqui no copo 2, já que nós temos um sisteminha fechado. Tranquilo, galera? Suave, né? Questão número 5. O que ele diz? O esquema a seguir representa o método de separação de uma mistura formada por água, temperatura de ebulição 100 graus Celsius, e acetona, temperatura de ebulição 56 graus Celsius, a pressão de 1 atm. Considerando-se a possibilidade de se retirarem amostras do resíduo e do destilado durante o processo de separação, é correto afirmar que a pressão de vapor no resíduo é maior que na do destilado nas amostras recolhidas? Não. Letra B. A temperatura de ebulição do destilado é maior que a do resíduo ao final da destilação? Menos ainda. Ao final, menos ainda. A pressão de vapor nas amostras do resíduo torna-se menor
no término da destilação, opa, galera, essa daí, hein? Por quê? Quanto menor a pressão de vapor na substância, mais difícil e aí fica mais lenta essa evaporação. Então lá no resíduo, conforme vai saindo, né? Você tem lá o resíduo e aí vai saindo parte, né, da acetona. O que vai sobrando aqui no resíduo, que é aquela partezinha onde está ali o redondinho, essa pressão de vapor, ela é menor, ela vai diminuindo e aí fica cada vez mais difícil e mais lenta essa evaporação aqui. Por isso que a letra C está correta. Beleza, galera? Gente, valeu, muito obrigado. Tchau, tchau para vocês.